vamos lá. Então, olha só, o que vocês têm que saber? Que a escala de pH, ela vai de 0 a 14. Isso é extremamente importante. Quando eu falo escala de pH, esse pezinho, ó, toda vez que vocês verem esse pezinho minúsculo lá na química, isso aqui é uma simbologia de menos log. É por isso que eu falo que inverte o raciocínio. Porque muitos alunos falam, tem grandes concentrações de H+, então o pH é alto. Não, é o contrário, o pH é baixo, tá? Dica, quando estiver falando de pH, a gente está falando apenas da concentração de H+. Por isso que tem a famosa fórmula que é importante saber para a CAF, que pH, ó, o Pzinho é menos log e H é concentração de H+. Quanto mais H+ você tiver no meio, significa dizer que menor vai ser o pH. Logo, eu estou falando de um meio ácido. Então, vamos falar sobre isso. Agora, se a gente pegar o pOH, cuidado que a CAF faz isso. Eu não estou falando de concentração de H+, eu estou falando de concentração de OH-. Se eu estou falando de concentração de OH-, nós estamos falando de algo básico. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Básico ou alcalino. Agora, a lógica vai ser o seguinte, ó. Quanto maior for a concentração de OH-, maior vai ser o pH, que é uma escala que a gente mais trabalha. E, de novo, ó, e menor vai ser o pOH. Dificilmente a CAF dá escala de pOH. O que ela faz? Ela dá o valor de pOH, ela dá a concentração de OH-, mas a resposta final, e eu sempre acho que o certo é o aluno também fazer essa análise sempre em pH. Por que fazer sempre análise em pH? Na escala de pH, que você já está acostumada, que ela vai de 0 a 14. Quanto mais perto do 0 eu tô, ó, maior vai ser a acidez. Ou seja, maior vai ser a concentração de H+. Quanto mais perto do 14 eu tiver, menor vai ser a concentração de H+. Ou seja, maior vai ser o meio básico, tá? Então, essa é a relação que vocês têm que fazer. Quem fez a prova em 2025.1 vai lembrar da primeira questão, que eu peguei até aqui a tabela para a gente fazer essa análise juntos. Que é esse o conhecimento básico que você precisa saber. Naquela questão dos indicadores, quem lembra da tabela, dessa aqui, ó, que eu tô falando, ó, você não precisa fazer cálculo, você precisa lembrar dessas lógicas. Olha só, deu pH 3,5, mas ao mesmo tempo deu concentração de H+, deu o valor de pOH, deu o valor de pH. Então, é isso que vocês têm que conseguir analisarem quando forem pegar esse tipo de questão. E para a gente terminar essa parte aqui do cálculo, que é o que vocês têm que dominar na teoria, vocês têm que lembrar que sempre a soma de pH mais pOH sempre vai dar 14. É por isso que a gente vai sempre, e eu vou te dar, sempre a gente vai fazer a análise pela escala de pH. Naquele caso ali da CAF 2025.1, ela deu pOH. Se o pOH é 10, o pH é 4. E aí você já consegue associar na hora. pH 4, o meio é ácido. Porque quando a gente fica pensando na escala de pOH, que a gente não está acostumado a pensar, a gente não aprende assim na escola, isso confunde mais ainda. E a pH já é um conteúdo que já gera uma confusão mentalmente quando a gente vai começar a pensar sobre ele, tá? Deixa eu só ver o que a colega perguntou aqui. Porque o pOH vai ser menor. No caso ali que eu escrevi em relação aqui a concentração de OH-, porque é o mesmo esquema do pH. Quando a gente tem o log, a gente tem que inverter o raciocínio. Quando eu falo que eu tenho grandes concentrações de OH-, olha só, grandes concentrações de OH-, é isso aqui, ó. 10 na menos 1, 10 na 0, 10 na menos 2. Isso é grandes concentrações perante a 10 na menos 14. E olha só daí o que acontece. Quanto maior for essas concentrações, menor não é o pOH. Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Por que, de novo? Porque o log inverte o raciocínio. Sempre pensa isso, o log inverte o raciocínio porque P é menos log. Então, significa que se tem grandes concentrações de OH-, o pOH é baixo, mas o pH é alto, tá? Conseguiu entender melhor? Perfeito. Então, olha só, vamos analisar tudo isso que eu falei baseado nisso aqui. Eu não vou resolver a questão com vocês, se vocês quiserem procurar, é a primeira questão de 2025.1. Ele deu, era totalmente teórica. Ele deu isso aí, ó.
Então, ele deu que o pH é 3,5. O que significa um pH 3,5? Baseado na nossa escala de pH, que vai de 0 a 14, e o meio é 7, essa região, ó, isso aqui é de pH, a escala que eu tô falando. Esse meio aqui, ó, de 0 a 7 é o meio ácido. Aqui, ó, a gente tem o meio básico, quando a gente vai de 7 a 14. Lembra que básico também pode ser alcalino. Então, todo mundo concorda que na letra A a gente tem um pH ácido. Agora já vem o primeiro probleminha aqui, ó. Na letra B, nós temos a concentração de H+. Você vai pensar, meu Deus, como que eu vou saber se isso é ácido ou básico? De cá, quando não aparecer nenhum número na frente, ó, significa que é 1. Então, tem 1 vezes 10 na menos 5. Ah, eu tenho 1 vezes 10 na menos 2. Ah, eu tenho 1 vezes 10 na menos 3. Sempre que não aparecer nada, é 1. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Você só vai ter que olhar o valor do expoente, em vez de ficar calculando o logaritmo. Você vai saber que o pH, aqui, já que o expoente é 10 na menos 5, é 5. Que o pH de 10 na menos 2 é 2. Que o pH de 10 na menos 3 é 3. Cuidado, pH nunca é negativo, então sempre é valor positivo. Logo aqui significa dizer que o pH que nós temos é 5. Logo, isso aqui continua sendo meio ácido, porque é menor que 7, tá? Agora, olha o que a gente tem que cuidar aqui. Na letra C, ele não tá te dando o pH, ele tá te dando o pOH. E aí você vai ter que lembrar daquela fórmula que eu falei. pH mais pOH não tem que dar sempre 14? Bom, se eu quero descobrir o pH, e o pOH lhe deu, é 6,5, o que vai acontecer? pH vai ser 14 menos 6,5. Então, aqui a gente vai ter 7,5. Bom, 7,5 eu já passei do meio neutro, que seria o 7. Então, aqui a gente já está mais para o meio básico, ok? Agora, na letra D, o pH é 9. Bom, se o pH é 9, eu já estou na região básica, também é básico. E agora, ó, o pOH é 6, então significa que para fechar 14, significa dizer que o pH tem que ser 8. Se o pH tem que ser 8, o meio é básico. Por isso que o que mais vocês têm que treinar, porque é o que vem mais caindo na CAF, é realmente conseguir entender esses conceitos, tá? Porque aí agora eu vou ensinar para vocês a parte de cálculo mesmo, tá? Que foi a questão que eu coloquei lá com vocês. Alguma pergunta? Conseguiram entender log? Conseguiram entender pH? Foi? Então, olha só. O que a gente vai ver agora? Quais propriedades vocês têm que saber do log, tá? Você só tem que saber, principalmente agora na questão que a gente vai fazer, essas aqui, ó. Essa e essa. Sempre que estiver multiplicando, significa dizer que o log vai passar somando. Sempre que estiver dividindo, o log vai passar subtraindo. E essa aqui que a gente vai usar, ó. Sempre que tiver um expoente, o expoente vai para frente, multiplicando. Então, sempre são essas. De novo, é algo muito mecânico. Se você ficar fazendo umas 3 vezes, você vai pegar o jeito, porque sempre vai ser igual. Eu vou dar uma dica para vocês. Na real, se caísse assim, e você soubesse fazer, é muito mais vantajoso para você do que cair aquelas questões que confundem. Que vem um monte de texto, tabela, tá? Porque olha só, é raro acontecer isso na CAF, mas em 2022 aconteceu, ó. Uma questão extremamente direta. Ele te deu a concentração de H+, e o cuidado que eu falei que você tem que ter. Ele quer o pH. O que pode acontecer? Ele te dá a concentração de OH- e pedir pH. Você não pode calcular pH com concentração de OH-. Aí você vai ter que lembrar que se você multiplicar a concentração de H+ com a de OH-, a multiplicação dessas duas aqui sempre vai ter que fechar 10 na menos 14. Tá? Da mesma forma que a gente viu que pH mais pOH tem que dar 14. O que a gente vai fazer aqui? Vai ser o seguinte, olha só. Vai ter que lembrar da fórmula pH, Pzinho é menos log, e H é a concentração de H+. Vamos substituir os valores, ó. pH vai ser menos o log. Qual que é a concentração de H+ que ele te deu?
6 vezes 10 na menos 6. Qual que é o cuidado do log? O sinal. Então, vocês têm que ter muita atenção. Por quê? Porque a gente só trabalha na química com base 10. Então, vocês não precisam se preocupar com a base, tá? Sempre a base na química vai ser base 10. Então, vai ser pH menos o log. Cuidado agora, ó. Não tem uma multiplicação aqui, vai passar a somar. Então, o que eu vou fazer? Vou botar um colchetes aqui, você vai pegar o log de 6 mais, ó, a gente vai quebrar o log no meio. O log de 10 na menos 6. Fecha colchetes. Cuidado o sinal, deixa o menos lá de fora. Agora, você vai calcular. O log de 6 é quanto? 0,78. Ele sempre vai te dar. Mas, cuidado agora, ó. Tem o expoente. O que eu falei sobre o expoente? O expoente vai para frente. Então, vai ficar menos 6 lá na frente, vezes o log de 10. Fecha colchetes. Aí você vai me dizer, ele não me deu o log de 10. Só que todo mundo sabe que log de 10, se não sabe, vai saber agora, que log de 10 na base 10, já que na química é sempre base 10, vai ser sempre 1. Então, significa dizer que você vai ficar com pH igual a 0,78 menos 6. Isso aqui vai dar menos 5,22. Menos com menos não fica mais? E aí a gente vai chegar no valor de 5,22, letra B. Então, qual que é a dica? Sempre que ele der logaritmo, você tem que usar logaritmo. E a CAF sempre dá. Então, eu não acho justo. Acho ridículo ela ter que cobrar do aluno. Daí a gente pode depois conversar com o Guilherme sobre isso. Se existe um padrão de logs que tem mais tendência a cair até na prova de matemática. Teve um ano que ela simplesmente não colocou o log de nada. Você tinha que saber decor quanto que era o log de 4, quanto que era o log de 2. O que eu não acho certo. Eu acho que não é obrigação de vocês aqui estarem sabendo decor os logs de cabeça. Mas, alguns anos ela coloca, tá? Então, de maneira geral, ela tem tendência a dar, tá? Foi umas questões ali que ela não deu o valor exato do log de 4 e log de 2, se eu não me engano, tá? Dica é, tomar o cuidado que se é pH, você tem que ser concentração de H+. Se é pOH, você tem que ou trocar e descobrir a concentração de OH-, tá? Levar essa fórmula em consideração. Agora, quais propriedades vocês vão decorar? Sempre que tiver multiplicando, porque é o caso aqui do 6 vezes 10 a menos 6, vocês vão passar somando. Sempre que tiver um expoente, vocês vão colocar o expoente para frente. Quando o número da frente não for 6, 5, 4, ou seja, quando ele for 1, você não precisa calcular isso aqui. Você só vai olhar o valor do expoente, que foi o que a gente fez antes, tá? Então, a dica é, faz várias vezes que vocês vão conseguir entender, tá? Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Tá? Essa parte eu sei que ela é mais chatinha porque ela é mais mecânica. E é aquele tipo de questão, né? Ou o aluno sabe ou o aluno não faz a questão, tá? Então, quem sabe já sai na frente também, tá? Porque não é difícil, é algo só mecânico, tá? Tentem fazer umas 2, 3 vezes, vocês vão ver que vai ser sempre a mesma coisa, tá? E agora, então, para a gente mudar de conteúdo, tá? Os últimos 2 conteúdos que eu quero trabalhar com vocês rapidamente é equilíbrio químico e cinética. Tem muita coisa sobre esses conteúdos, tá? Mas de maneira bem geral, o que a CAF tende a cobrar em equilíbrio químico, tá? Eu já vou falar rapidamente sobre equilíbrio químico, mas ela tende a cobrar a parte de cálculo envolvendo a criação de uma tabela. Já vou explicar para vocês. Rapidamente, só vou falar para vocês como que eu identifico se uma reação está em equilíbrio. Alguém sabe me dizer? Bati o olho, tá, vamos supor, você não leu a questão, mas você olhou para a reação química. O que tem que ter na reação química para ela poder entrar em equilíbrio? Alguém lembra? Olhou a reação química, tem o reagente, tem produto, e o que acontece com o reagente e produto? A reação não tem que ser reversível? O que significa ser reversível? Uma flecha que vai e uma flecha que volta. Então, o que acontece aqui? Toda vez que uma reação vai entrar em equilíbrio, primeira coisa que vocês vão olhar é que ela é reversível, ó. O A reagiu com o B. Flecha vai, flecha vem, indica reversível, formou o C. Essa reação, ela pode entrar em equilíbrio, porque ela é reversível. Só que não é qualquer reação que entra em equilíbrio.
O que é uma reação que entra em equilíbrio? Toda reação, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver ali rapidamente, que é cinética, tem uma velocidade. Ou seja, a velocidade 1 que eu chamei aqui é a velocidade direta. O que significa? O A reagiu com o B para formar o C. Isso aqui é como a gente faz a leitura sempre de uma reação química. Então, ela é direta, da esquerda para a direita. Então, eu vou chamar de V1. A reação inversa é o contrário. É o C formando B e formando A. Então, é o que eu vou chamar de V2. Uma reação química só entra em equilíbrio quando a velocidade direta, ou seja, V1, se iguala à velocidade inversa. No momento que acontece isso, olha só, a minha reação entrou em equilíbrio. O que vai acontecer aqui? Sempre, isso é importante para a cinética. Todo mundo concorda que reagente é consumido. Então, à medida que passa a reação, olha o que vai acontecendo. Ele vai diminuindo. O produto, você nunca começa uma reação com o produto. Vai sempre sendo formado. Então, a gente vai aumentando. É a mesma coisa que acontece com a velocidade. A velocidade direta vai diminuindo e a velocidade inversa vai aumentando. No momento em que elas se igualam, eu posso afirmar que a minha reação entrou em equilíbrio. Atenção, esse gráfico é de velocidade. Por quê? Porque se esse gráfico for de concentração, a análise é diferente. Vai continuar utilizando a mesma lógica. Reagente diminui. Produto aumenta. Mas eles podem diminuir e aumentar e ficarem iguais. Eles podem diminuir e aumentar e não ficarem iguais, que é o caso do gráfico, chama de gráfico 1, 2 e 3. No gráfico 1, eles ficaram iguais. No gráfico 2 e 3, eles não ficaram iguais. Então, cuidado. Sabe o que o vestibular gosta de falar? A reação entrou em equilíbrio químico quando as concentrações de reagente e produtos ficaram iguais. Mentira! Isso é um caso em relação a 3 casos. A palavra-chave para você marcar essa afirmação como correta significa dizer que a concentração de reagente de produto ficou constante, certo? Então, olha só, você tá vendo? Não variou aqui, ó. Reação entrou em equilíbrio aqui. A partir desse ponto, nem reagente, nem produto variou. Aqui que entrou em equilíbrio. A partir desse ponto aqui, de novo, produto e reagente não variaram. Então, a reação entrou em equilíbrio. Essa é a parte teórica que vocês precisam saber sobre equilíbrio químico. Ser reversível, velocidade direta se igualar à velocidade inversa e concentrações de reagente e produtos ficarem constantes. Por quê? Porque a gente não calcula uma famosa constante de equilíbrio químico. Toda constante de equilíbrio químico é sempre produto sobre reagente. Qualquer. Tem constante de equilíbrio, de concentração, de pressão, de ionização, de acidez, de basicidade, de produto de solubilidade, tem milhões de constantes. A CAV pode cobrar o que ela quiser de constante. Sempre é a mesma coisa. É sempre produto sobre reagente. E agora sim, eu escrevi bem grande para vocês não esquecerem. Não entra sólido nem água líquida. Não entra nenhum sólido e líquido em constante de equilíbrio químico. Ah, só vai entrar o quê, então? Só condição aquosa, que é o AQ, ou gases. Por isso que tem KP, que é constante de equilíbrio químico relacionado com a pressão. Então, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês. Segunda, balanceamento, tá? Isso vale para tudo, né, na química, na verdade. Viu uma questão química, não é a estequiometria, não importa o que seja. Você vai fazer o balanceamento. E aqui é tão importante porque também vai induzir ao erro se você esquecer. Porque os valores do balanceamento, que aqui eu representei pelas letras minúsculas, eles vão virar expoentes. Então é o seguinte, ó. Uma vez a CAF só cobrou para você montar a reação. As alternativas eram a própria expressão. Então aqui, ó, produto C, só que vai ser C elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Sobre A elevado a Zinho, vezes B elevado ao Bzinho. Todos entram na constante, porque estão no estado, no meio aquoso, ok? Isso, de novo, repetindo, anota aí, vale para todas as constantes da química. Se você já lembra de constante de produto de solubilidade, vai conseguir associar, que é por isso que toda constante de produto de solubilidade só entra o produto e nunca entra o reagente, porque o reagente em constante de produto de solubilidade está sempre no estado sólido, tá? Por que isso é importante? Olha essa questão que eu peguei para a gente fazer, tá?
Ele deu uma reação química e você consegue olhar de cara que é uma reação química que está em equilíbrio por causa que ela é reversível. E aí, como que a gente vai fazer isso? Dica. Primeira coisa que vocês podem fazer é ver se está balanceada. Bom, ela está balanceada. Dica, já escreve a constante. Sabe que constante é produto sobre reagente. Quem que é produto aqui? Tudo que vem depois da flecha. Y vezes Z. Só que Z tem um coeficiente estequiométrico 3. Então, isso aqui vai ter que ser elevado ao cubo. Dividido por o reagente, que é X. Só que X vai ter que ser elevado ao quadrado, por causa do coeficiente. Essa é a constante, já está pronta ali. Em alguns casos, a CAF pede o valor da constante, em alguns casos, que é o caso aqui, ela pede a concentração de alguns deles, tá? Mentira que ela pede a constante, eu viajei, ó. O valor aproximado de Kc. Olha só, quando ela pede esses valores, vocês têm que cuidar. Às vezes ela dá em forma de tabela, às vezes ela dá a tabela pronta, às vezes ela dá em forma de texto. Nesse caso, ela disse assim, ó. Inicialmente, deixa eu sublinhar aqui, a concentração de X é 1 mol por litro em condições de equilíbrio químico. X é igual a 0,4 mol por litro. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o valor de Kc e o valor de grau de dissociação desse equilíbrio. Então, olha só. Nesse caso, você sabe a quantidade que você tem de X, que é reagente no início e no equilíbrio. Dica: esses valores que você coloca aqui na constante para descobrir ela só podem estar no equilíbrio. Se eles estiverem fora do equilíbrio, não faz nem sentido você botar ele ali, porque é uma constante de equilíbrio. Como que eu vou adicionar valores que não estão no equilíbrio, tá? Toda vez que tiver esse tipo de questão, vocês têm que lembrar na hora que vocês têm que montar uma tabela. Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. Eu vou montar uma tabela quando ele pedir valor de constante de equilíbrio químico ou de algum reagente ou produto no equilíbrio, visto que ele deu outros dados. Isso, é isso que você vai fazer. Você vai primeiro, olha só, deixa eu reescrever aqui a reação química. Você vai montar a seguinte tabela. A primeira linha da tabela vai ser o I. O que é o I? O início da reação química. No segundo linha, você vai botar o R. O que é o R? O que reagiu. E na última linha, você vai escrever EQ, de equilíbrio. Já põe um asterisco ali, ó, porque é essa linha que você substitui na forma da constante. Você não pode usar a primeira nem a segunda, tá? Agora vamos pensar juntos. Quando eu vou lá no meu laboratório, monto, como se eu tivesse laboratório, né? Quando eu vou no laboratório e monto, preparo a minha reação química, eu pego um balão e coloco nesse balão, então, os reagentes. Todo mundo concorda que eu vou lá, peso e coloco no meu balão. Eu não vou ter produto. Então, a linha do início é como se você estivesse preparando a reação. Você só vai ter o reagente. Inclusive, ele te disse quanto que você tem de X no início. Ele não falou que a gente tem 1 mol por litro? Então, aqui tem que ser 1. Nunca você vai ter algo de produto no início. Então, sempre já tenha costume de botar aqui um risquinho, porque você não tem nada. Agora, a gente vai descobrir o que reagiu. Todo mundo tem que entender que quando uma reação começa, reagente vai diminuindo e produto vai aumentando. Eu não sei quanto reagiu, então eu vou chamar de X. Eu não sei quanto reagiu, nem quanto formou, XX, mas existe uma proporção. O que é essa proporção? Baseado no balanceamento da reação. A proporção dessa reação não é 2, 1 e 3, quando não tem nada é 1. O que significa isso? Que enquanto é consumido 2x, eu não sei quanto é consumido, mas eu sei que a proporção é 2. E por que menos? Porque é consumido, reagiu. Reagente vai diminuindo. É formado na proporção 1 para 3 de produto. 1 para Y e 3 para X. Ou seja, como é formado, vai ter que ser mais X e mais 3x. Essa é a proporção. Esse X não é o mesmo X aqui, tá? Agora que eu me dei conta que eu botei X, não é o mesmo. O que eu tô botando aqui é uma proporção. Eu não sei o valor que reagiu ou que foi ou que consumiu e formou, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão somar essas duas linhas, como se fosse uma equação matemática lá. Então, vai ser o quê? 1 menos 2x, nada mais x, então vai ser x, nada mais 3x, 3x.
Essa é a linha que vocês vão utilizar para colocá-la na constante. Aí você vai dizer, ué, mas está tudo incógnita. Por isso que ele te informou algo aqui, ó. Que no equilíbrio, a concentração que a gente tem de x é 0,4. O que significa aqui, ó? Que isso aqui, ó, 1 menos 2x é igual a 0,4. Ou seja, significa... Ainda fiz tudo com papel e caneta, tu que é chique. Não, eu tenho com papel e caneta aqui, ó. Achei que alguém chamou? Né? Tua caneta, né? É. Daí fica marcado pra sempre. Eu nunca vou esquecer. Olha só, gente, voltando aqui. Então, significa dizer que vai ficar... Opa! 0,4, só apagar aqui. Vai ficar 0,4 menos 1. Então, a gente vai ter um x igual aqui a 0,3. Se a gente passa lá, depois diminuindo, já otimizei nosso tempo aqui. Então, o x é 0,3. Vamos refazer a linha do equilíbrio. Vai ser, no equilíbrio, ele já disse aqui pra gente que a gente tem 0,4. Aqui, se é x é 0,3, aqui vai ser 0,3. E aqui vai ser 3 vezes 0,3. Então, a gente vai ter 0,9. Esses valores aqui, ó, são os valores que a gente tem de concentração para x, y e z no equilíbrio. E são esses valores que você tem que utilizar agora para colocar na constante de equilíbrio químico. O que a gente vai fazer agora? Só substituir lá. Então, vocês vão pegar agora, vou fazer rapidinho aqui, só para a gente não perder tempo. Vocês vão pegar, deixa eu trocar de caneta. Vocês vão pegar o valor de y, que a gente acabou de ver, que é 0,3, então vai ficar 0,3, vezes o z, que a gente viu que é 0,9, elevado ao cubo, dividido por 0,4 elevado ao quadrado. Fazendo esse valor, então, vocês vão chegar em 1,37. 1,37, então, é nossa constante. Só que agora, então, a gente elimina a letra A e letra C. Só que tem mais uma informação aqui. Ele quer saber o grau de dissociação. O que é o grau de dissociação? Dissociar é quebrar-se. Ou seja, você partiu de X e você quebrou em Y e em Z. Só que quando a gente fala dissociou, você tem que saber quanto que reagiu. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente faz isso? No início, olha só o que acontece aqui. No início, você não tinha 1. Como a gente no início tinha 1, e o que reagiu, se a gente vem aqui e olha, foi 0,6. Calma aí, deixa eu pegar e escrever aqui para vocês. 1 era o que a gente tinha no início. Então, isso aqui equivale a 100%. Agora, se a gente pega e olha, o que reagiu não foi 2 vezes o x? 2 vezes o x não é 0,6? Então, 0,6 equivale a quanto por cento? Equivale a 60%. Então, esse aqui, ó, letra D, seria, então, o grau de dissociação. Porque dissociar é o quanto que reagiu, o quanto que quebrou. Reagiu 2 vezes o x. Se 2 vezes o x é 0,13, isso dá 0,6. Perante a 1, isso equivale a 60%. Tá? O que é o mais importante dessa questão que vocês têm que saber? Não é a primeira vez que cai na CAF isso, tá? Tem muita frequência caído nesses últimos anos. É saber montar bem essa tabela. Sempre que o início, o que reagiu e o equilíbrio. Foca na linha do equilíbrio. É só ela que você pode substituir naquela constante. Deixa eu só tirar a dúvida aqui da colega. Não consegui entender muito bem a parte do 0,4. Do 0,4. Ah, aqui no equilíbrio? Você está falando desse valor aqui? Desse 0,4? Em Valen. Tá, esse 0,4 está aqui no texto, ó. Ele falou pra gente, deixa eu tirar aqui esse rabiscado aqui, ó. Ele falou pra gente que no equilíbrio a gente tinha de x 0,4. Então, eu já sei que no equilíbrio equivale a 0,4. Por isso que eu coloquei 0,4 aqui. Aí, o que eu fiz? Eu só descobri o valor de x por causa dessa informação, ó. 1 menos 2x, que era o quanto eu tinha no equilíbrio, ele falou que equivale a 0,4. Então, vai ficar menos 2x, vai dar 0,3. O valor de x é 0,3. Mas no equilíbrio, eu sei que é 0,4 por causa que a questão me falou. Conseguiu entender?
Eu só usei esse 0,4 para substituir na fórmula lá, colocando ele no x, e ao mesmo tempo para conseguir descobrir o valor de x para calcular os outros valores de y e z no equilíbrio. Tá? Perfeito. E a outra pergunta era, eu não entendi do 0,6. Tá, vamos voltar para o 0,6. Ele quer saber o grau de dissociação. O grau de dissociação é quanto que da molécula que você partiu se quebrou. Então, olha só. A gente tem x e x se quebrou, se dissociou em y e z. Mas quanto que dela se quebrou? É quanto que reagiu. Ou seja, agora eu tenho que focar nessa linha aqui. Como eu descobri, baseado no que eu acabei de explicar, que o x é 0,3, e você sabe que reage duas vezes, ou seja, duas vezes vai se dissociar, duas vezes o x sendo 3 vai ficar 2 vezes 3, 0,6. Ou seja, no início você tinha 1. O que reagiu aqui? 0,6. 1 equivale a tudo, 100%. Logo, 0,6 equivale a quanto? 60%. Então, 60% sofreu dissociação. Conseguiu entender agora melhor, Juliana? Sim, consegui. Obrigada. Imagina. Perfeito, gente. Então, é isso que eu quero, tá? Tentem refazer, tá? Depois vocês têm ali, tô ali no grupo, a gente vai liberar um pouquinho para vocês conversarem, tá? Ou quiserem perguntar de novo, tá? Quando forem refazer, o principal que eu me preocupo é conseguir montar a constante de equilíbrio químico e conseguir montar a tabela. Lembra sempre que a tabela é o início que reagiu o equilíbrio. Foca sempre na linha do equilíbrio. É essa linha que vocês têm que substituir ali na constante de equilíbrio químico, certo? E pra gente finalizar, o último conteúdo que eu queria conversar com vocês, tá? É cinética. O que mais cai em cinética? Catalisadores, é o que a CAF gosta bastante, mas o principal que ela gosta é calcular a lei de velocidade, tá? Então, rapidamente, quero que vocês lembrem de alguns conceitos, tá? A gente não vai entrar fundo aqui, a gente só vai falar mais por cima. Que cinética, a gente estuda a velocidade que uma reação acontece. Então, a gente representa muito por esse gráfico que tá aqui. Lembra sempre que no eixo Y a gente tem a energia envolvida nessa reação química, e no eixo Y ali a gente tem a coordenada, ou seja, o caminho que a reação percorre. Sempre uma reação química começa pelo reagente, vence uma energia para formar o produto. Lembra sempre que a energia, ou seja, eu gosto de chamar o morrinho que a gente tem que vencer, é o que a gente chama de energia de ativação. E o ponto mais alto de energia que uma reação pode ter é o que a gente chama de complexo ativado ou estado de transição. Ali a gente não tem nem reagente nem produto, a gente está quebrando e formando novas ligações, certo? Quando a gente utiliza um catalisador, todo mundo deve ter aprendido a primeira vez na escola, que é como se fosse um carrinho. O que o catalisador faz? O catalisador diminui o tamanho do morro. Ele faz com que a energia de ativação fique menor, mas em momento algum ele muda a energia do reagente produto. O início e o final é o mesmo, tá? Então, esses conceitos de catalisador é importante sim para a CAF. Agora, o principal que vocês têm que saber é o que a gente vai fazer agora para resolver a questão. Toda vez que ele pedir para você lei de velocidade, você vai ter que, de novo, olhar para a reação química, ver o balanceamento dela e escrever. Toda lei de velocidade é o quê? Velocidade igual a K. O que é o K? Constante de velocidade. Vezes a concentração apenas dos reagentes. Não entra velocidade produto, até porque no início, a gente acabou de ver, nós não temos produtos, não temos como partir de uma velocidade ali. Então, sempre vai ser a concentração dos reagentes. Importante, de novo, no balanceamento, o coeficiente estequiométrico vai virar expoente. Então, vai ser a concentração de A vezes a concentração de B, onde A tem que ser elevado a Azinho e B tem que ser elevado a Bzinho. Já adianto para vocês, se vocês não lembram, esse coeficiente é o que a gente chama de ordem da reação. Ele vai dar a proporção, ou seja, a relação direta entre a concentração daquele reagente e a velocidade. O que eu estou dizendo? Que se por acaso eu vier aumentar a concentração daquele reagente ali de A, o que vai acontecer com a minha velocidade? Será que ela vai aumentar? Será que ela não vai sofrer alteração ou será que ela vai diminuir? Tá? Então, isso é muito
importante para a gente conseguir determinar o mecanismo que uma reação acontece. Vocês não estudam o mecanismo no ensino médio, tá? Que é o mecanismo? É como se eu comprovasse todas as rotas possíveis para chegar até o produto final. Pode ter inúmeras rotas. Tem mecanismos que são rápidos, são mecanismos que são lentos. Tem mecanismos que são divididos em várias etapas. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tenho uma reação que acontece em várias etapas, em 3 etapas, qual etapa vocês acham que vai determinar a velocidade? Aquela etapa que for bem rápida ou aquela etapa que vai ser lenta? Qual delas determina a velocidade? O que vocês acham? Perfeito, Bruna. A lenta. Por que a lenta? Eu sempre faço essa associação com os alunos. Imagina que todo mundo aqui, vocês veem que eu falo muito de corrida, né? Então, todo mundo aqui vai correr. Então, para a gente ganhar a prova, todo mundo tem que chegar junto na prova. Vai ter gente que vai ser mais rápido, vai ter gente que vai ser mais lento. Se a gente só ganha se todos chegarem juntos, quem vai determinar a velocidade, que vai ser lá na hora da classificação, vai ser o mais lento, porque ele vai determinar a velocidade com que o grupo chegue no final. Logo, uma reação química é a mesma coisa. Anota aí e lembra, sempre quem determina a velocidade de uma reação química é a etapa mais lenta. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão da CAF, eu tenho certeza que quem já fez essa questão deve ter se assustado. Porque também ela não é fácil assim de primeira, tá? O aluno se confunde ali porque tem muitas tabelas. Embora o aluno esteja acostumado com a segunda tabela, que é o que a gente vai trabalhar, a primeira gera uma certa confusão. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber várias coisas. Ele quer saber a lei de velocidade, a ordem global e o mecanismo. Bom, já discutimos o primeiro e vocês já vão saber que o mecanismo só pode ser um desses dois. Pode ser essa reação aqui, ou pode ser essa reação aqui. Por que eu sei? Porque a gente acabou de falar sobre isso. É a etapa lenta que determina a lei de velocidade. Então, a gente vai ter que ver que está associado ao mecanismo 1 ou ao mecanismo 2, um daqueles dois ali, mas daquela etapa. Então, vocês já sabem isso. Agora, como que a gente vai fazer? Olhem a tabela. A tabela vai dar vários experimentos. Numa coluna aqui, ele está falando da concentração de HCl, e na outra linha, ele está falando da concentração de NO2. E na última coluna, ele está falando da velocidade da reação. O que eu quero que vocês pensem aqui? Que a velocidade, possivelmente baseado no mecanismo 1 e no mecanismo 2, os únicos possíveis reagentes que a gente tem aqui, é o HCl, e aqui também HCl e NO2. Então, o que eu vou escrever? Velocidade é a constante vezes a concentração de HCl. Não sei qual é o expoente dele, então eu vou botar aí X, vezes NO2, que eu também não sei qual que é o expoente dele, vou botar Y. Ah, mas pode ser que NO2 não esteja na lei de velocidade? Pode, mas você vai descobrir isso baseado nos experimentos que a gente vai analisar agora. Então, essa era a primeira coisa que você tinha que saber. Pode ser mecanismo 1 ou mecanismo 2, mas tem que ser da etapa lenta, ok? Olha as alternativas, ele já deixou até pronto aqui. Esse x, esse y, é a ordem da reação. Você sabe que qualquer número elevado na zero é 1. Se acontecer do y ser 0, significa que isso aqui é 1. E NO2 não estaria na lei de velocidade. Se acontecesse do HCl, o expoente dele também ser 0, ele não estaria na nossa lei de velocidade. Como que a gente vai descobrir o valor de x e de y? Olhando o experimento. Qual que é a dica aqui? Vocês têm que escolher, e eu quero a ajuda de vocês agora, 2 experimentos. Primeiro, vamos focar no HCl. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu quero 2 experimentos onde a concentração de HCl varia, mas a de NO2 não varia. Qual experimento vocês escolheriam? Olhem bem ali. HCl tem que variar e NO2 não pode variar nesse mesmo experimento que você escolher. Alguém aí me dá uma luz. O que vocês iriam escolher? 1 e 4. Perfeito, vamos lá. 1 tá, deixa eu pegar minha canetinha aqui, vamos ver quanto que tá. 1 tá 002 e 4 tá 004. O que significa dizer? Todo mundo concorda que daqui para cá eu dobrei? Perfeito. Agora vamos ver se o NO2 não varia. Perfeito, não variou. Por que eu preciso que um varie e o outro não? Porque quando um varia e o outro não, eu consigo ver a relação direta do que está variando com a velocidade. Vamos ver o que acontece com a velocidade. Do 1 para o 4, a velocidade não dobrou também? O que significa dizer? Que a HCl dobrou e que a velocidade também dobrou.
Se ambos dobraram, todo mundo concorda que a proporção é 1 para 1? Porque tudo que aconteceu com 1, aconteceu com a velocidade. Ah, se o HCl tivesse triplicado, ok? E a velocidade tivesse triplicado, mesma proporção. Ambos triplicaram, então a proporção deles é 1 para 1. Logo, você já sabe que HCl está sim na nossa reação e ele é de primeira ordem, porque a proporção entre eles é a mesma. Todo mundo entendeu? Vamos já conseguir anular aqui, ó. Não pode ser a B, porque está de segunda ordem, e nem a letra D. Só pode ser a A e a C. Agora, vamos lá. Quero o contrário. Podem escolher um experimento onde NO2 está variando e HCl se manteve constante. O que vocês iriam escolher agora? Onde HCl não varia e NO2 varia. Vamos ver. 1 e 3 agora vocês falaram. Vamos ver. Daqui, 1 para o 3. Realmente, ó, HCl não sofreu variação. Mas, olha só o que aconteceu com o NO2. Ele aumentou 8 vezes. Vamos ver o que acontece com a velocidade. A gente saiu de 0,04 e foi para 0,32. A gente também não aumentou 8 vezes? Então, o que aconteceu? A concentração de NO2 aumentou 8 vezes e a velocidade também aumentou 8 vezes. Se ambos aumentaram 8 vezes, a proporção deles também é 1 para 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Concentração de NO2 elevado na 1. Então, isso aqui também é de primeira ordem. Logo de cara, a gente sabe que se esse aqui é de primeira ordem e esse aqui também é de primeira ordem, toda vez que a gente fala de ordem global, a gente soma. Então, um é de primeira ordem, o outro também é de primeira ordem, significa dizer que a ordem global é de segunda ordem. Então, a gente já sabe, quer dizer, não sabe nada a resposta ainda, porque ambas falaram aqui que é de segunda ordem. Uma café chata, né? Já podia matar a questão. Como que vocês vão saber se é o mecanismo 1 ou o mecanismo 2? Quem que acha aí que é o mecanismo 1? Quem que acha aí que é o mecanismo 2? Baseado na reação, na lei de velocidade que a gente acabou de chegar. Muito bem, é o mecanismo 2, Valen e Bruna. Olha só o que acontece aqui. O mecanismo 2, a gente tem os dois reagentes que a gente estava falando, ó, HCl e Na2. HCl e Na2. No mecanismo 1, a gente só tem HCl, e HCl ainda tem coeficiente 2, então ele seria HCl de segunda ordem. Por isso que a resposta certa é a letra C, tá? Então, o que é importante saber de cinética? Conceitos clássicos, tá? De teoria, de olhar o gráfico, conseguir saber o que é energia de ativação, o que é complexo ativado, conseguir identificar um catalisador, tá? Que geralmente ele está associado só com a diminuição da energia de ativação. Ele não altera o início nem o final da reação química, tá? Ele não desloca equilíbrio, ele não altera ΔH, ele apenas diminui a energia de ativação. E o principal para a CAF, que já caiu várias vezes, é saber determinar a lei de velocidade. Então, um jeito que ela pode dar. Quando ela te der a reação química, que nem aqui, ó, que eu mostrei para vocês na forma teórica, ele te deu a reação química, uma questão bem simples que ela poderia fazer. Difícil, né? Você coloca uma reação química ali, tem a reação química, tá balanceada e ela pede a lei de velocidade. Você só vai olhar para a reação química, ver quem é reagente, eles é que vão entrar na lei de velocidade e pegar os coeficientes deles e virar expoente. Agora, caso difícil, que é o que ela cobra mais. Ela deu uma tabela. A tabela é baseada em experimentos. Falei para vocês que a lei de velocidade é baseada em dados experimentais. Então, você esquece a reação química que ela deu e foca no experimento. No experimento, você sempre vai ter que escolher 2 experimentos onde um reagente varia e o outro não pode variar. Porque aí você olha a relação do que está variando com a velocidade. E o outro, mesma coisa. Escolhe agora o outro que está variando, enquanto o outro mantém constante. E a partir disso, você descobre o valor dos expoentes, que são classificados como ordem de reação, tá?